Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Mateus capítulo 26, a partir do verso 47, eu quero falar com você sobre dois personagens muito interessantes, que têm um encontro especial com o Senhor, que vivenciam uma experiência singular com o Senhor, mas tiveram, ainda que inícios semelhantes, vidas semelhantes, tiveram fins diferentes. Vou repetir, eles tiveram inícios semelhantes, tiveram uma vida, um ministério semelhantes, mas eles tiveram um fim diferentes. Um terminou de um jeito, o outro de outro. Mateus 26, a partir do verso 47, fala do primeiro personagem, diz assim a palavra do Senhor até o verso 50. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus perguntou: amigo, o que fizeste? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Verso 69 do mesmo capítulo, nós veremos o segundo personagem dessa mesma história. Verso 69, o texto diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, e uma outra pessoa o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com esse tal de Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, dizendo: já falei, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, tinha dito: antes que o galo cante, você negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, a mesma passagem, o momento em que Jesus é preso, está sendo levado para a crucificação, nos mostra 2 personagens vivendo o mesmo momento, tendo as mesmas oportunidades, mas eles tiveram atitudes diferentes. Veja que não há diferença entre eles. Você não pode dizer que Pedro é mais competente, é mais capacitado, Pedro é melhor do que Judas, ou vice-versa. A Bíblia nos dirá, irmãos, que todos gozavam da mesma intimidade. Eles andavam com Jesus, eles aprenderam aos pés de Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 10, os manda pregar, eles vão juntos. Quando eles voltam dizendo: os demônios nos submetem, nós vimos pessoas que foram curadas, não só diz que foi Pedro que falou e Judas, ninguém obedeceu, não. Para o mistério, todos contam o mesmo testemunho, todos vivenciaram a mesma experiência. A história nos dirá, irmãos, que ambos foram advertidos previamente em que iriam falhar na sua fé. Judas teve a sua informação no momento da ceia. E Pedro também. No mesmo momento, ambos foram antecipadamente avisados. O que deu a cada um dos dois a possibilidade de se prepararem melhor, de se esforçarem mais, de estarem atentos. Coisa que Jesus repetirá mais uma vez no Getsêmani. O espírito está pronto, mas a luta contra a carne, ela é diária.
Vigiai, pois, para que não entreis em tentação. Eles foram avisados, irmãos. A Bíblia nos dirá, amados, que eles foram expostos à mesma tentação. Nós não podemos dizer que o momento de Judas ou o momento de Pedro foi mais intenso, foi mais profundo, foi mais complexo, porque não foi. Não foi. Eles foram expostos ao mesmo momento, estão no mesmo capítulo, na sequência de fatos. E sabe o que eu acho interessante, que me apaixona na palavra de Deus? É que a palavra de Deus, irmãos, não pinta heróis. Você não verá super-heróis na palavra de Deus. Você verá homens de carne e osso, para que quando eu e você leamos e aprendamos sobre a vida desses personagens que Deus usou grandemente, você se identifique com eles. Você perceba que eles foram sujeitos ao que somos sujeitos. Eles são tentados como somos tentados. E eles são fracos como somos fracos. Os dois pecaram. Os dois falharam. Os dois eram discípulos, antecipadamente avisados, gozando da mesma intimidade, numa mesma situação, ambos pecaram. É interessante que você precisa entender que, primeiro do que tudo, essa narrativa em sequência é para mostrar para mim e para você que quando estamos a serviço do Senhor, não seremos poupados de tentações. Esse texto é colocado, irmãos, em sequência para que eu e você entendamos que por mais forte que nós achamos que estamos, por mais preparados que a gente esteja, a gente não subestime as tentações, a gente não subestime as investidas do diabo. Ambos pecaram. Esse texto está escrito, irmãos, e de uma forma muito singular, sob a inspiração do Espírito Santo, em sequência, para mostrar para você que o servo de Deus não é aquele que é perfeito, não é aquele que não falha. Deus não escolhe anjos, Deus escolhe seres humanos de carne e osso. Deus escolhe pessoas falhas. Deus escolhe pessoas que frequentemente erram. Pedro e Judas representam eu e você. Nós buscamos o ideal, nós nos esforçamos para sermos fiéis, mas somos pessoas de carne e osso. Mas qual é a diferença entre eles? A diferença entre Judas e Pedro, irmãos, não está no fato do reconhecimento do erro, porque ambos reconheceram. O texto dirá que quando Judas percebe o que fez, ele vai se encher de remorso. E Pedro também verá que quando se cumpre aquilo que Jesus falou, ele também vai chorar amargamente. Portanto, é muito bom quando nós erramos, expostos à tentação, quando estamos a serviço do Senhor e o diabo tenta nos tirar do jogo, quando ele tenta impedir o nosso ministério, quando ele tenta nos fazer uma carta fora do baralho, porque ele faz isso. Se ele neutraliza você, se ele faz você errar e pecar, ele neutralizou a sua vida e o seu ministério. Você ficará no banco por um bom tempo. Você vai sair do jogo. Que grande prejuízo para o reino de Deus quando você não vigia e quando você não cuida da sua vida. Olha o prejuízo que acontece para você, para o seu ministério, para a igreja, para todos aqueles que estão à sua volta, por causa do reflexo do seu erro. Mas ambos reconheceram. Essa não é a diferença entre eles. A Bíblia também, amados irmãos, nos dirá que ambos ficaram tristes e envergonhados. Uma coisa que faz parte do arrependimento, da conversão, é quando você erra e você fica triste e envergonhado. E você fica quebrantado. Esse é um segundo estágio que todos aqueles que falham precisam passar e nem todos passam. Nem todos se dão conta do que fizeram com o Senhor. Nem todos se dão conta do prejuízo que fizeram no reino de Deus. Nem todos se dão conta que aquele que salva, aquele que liberta, aquele que chama, não merece esse tipo de atitude dos seus servos. Há muitas pessoas, amados irmãos, que pecam e silenciam. Há muitas pessoas que pecam e se escondem. Há muitas pessoas que pecam e se afastam. E é interessante que Judas e Pedro
eles ficam tristes e envergonhados. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar as expressões públicas que eles tiveram, quando eles se deram conta do erro que cometeram. Quando nós queremos, amados irmãos, participar do processo de transformação, de restauração, de perdão do Senhor, nós precisamos entender que frequentemente nós erraremos tentando não errar. Não é errando consciente, não é errando porque queria, é lutando contra o erro. Nós poderemos errar, mas é muito importante que você entenda que parte da solução, parte do processo de restauração se dá quando nós reconhecemos o nosso erro, nos entristecemos com o nosso erro, nos envergonhamos com o nosso erro. Tenha muito cuidado de discernir as vozes que você ouvirá, porque as vozes do inimigo é diferente do Espírito Santo. Quando eu erro, o inimigo diz: está vendo que você não é crente? Está vendo que você não presta? Está vendo que você promete e não cumpre? Está vendo que você não merece estar ali? Está vendo que você é uma fraude? A Bíblia diz que o diabo é um acusador. E a tentativa dele é fazer com que o erro que você cometeu sirva de justificativa para você se afastar, para você sumir, para você não querer conversar com ninguém, para que você não querer ajuda, porque não adianta ajuda. Diferente da voz do Espírito Santo, que sobre o mesmo erro nos apontará que falhamos, nos trará a memória que nós sabíamos que estávamos errados, que nós tínhamos consciência do nosso erro, mas junto com a lembrança do erro dirá: mas eu ainda amo você, você é meu, eu morri por você. Confesse, se arrependa, alcance misericórdia e volte para o caminho. A palavra do Espírito Santo, irmãos, é revelar o erro para corrigir. A palavra do diabo é apontar o erro para excluir. Há uma diferença gritante. Todos os pensamentos que você tiver, que levarão você a se afastar da igreja, a se afastar do convívio, a não procurar ajuda, não vem de Deus. Não escute a pessoa errada, porque a voz do Senhor apontará o seu erro, produzirá tristeza ao seu coração, mas para trazê-lo de volta. Porque ninguém consegue permanecer na presença do Senhor e continuar desfrutando da comunhão do Senhor, encobrindo o erro, fingindo que ele não aconteceu, sem assumir as consequências, e muitas vezes, quando necessário, corrigindo o erro, retratando o erro. O Espírito Santo, amados irmãos, faz a obra completa. E certamente o Espírito Santo agiu desta forma sobre a vida de Judas e de Pedro. E certamente o diabo também agiu sobre Judas e Pedro. Certamente esses dois personagens ouviram essas duas vozes. Mas onde está a diferença, irmãos, entre eles? A diferença entre Judas e Pedro está em qual voz eles ouviram. A diferença entre Pedro e João reside em qual das vozes eles ouviram. O texto dirá que a voz que Judas ouviu foi a voz de acusação, o que produziu um remorso profundo no seu coração, uma amargura de alma, e ele não viu outra forma de se livrar dessa amargura, da sua vergonha, da sua traição, do que tirar a sua própria vida. Ele ouviu a voz errada. Certamente que se Judas tivesse ouvido a voz do Espírito, teria havido perdão para ele também. Certamente, amados irmãos, que se ele tivesse a voz do Espírito, o Senhor se encontraria com ele também. Porque sempre haverá perdão e restauração para aqueles que, mesmo avisados, mesmo tendo possibilidade de evitar o pecado, em errando, se arrependam, reconheçam suas falhas, peçam a ajuda do Senhor. Só Pedro, irmãos, se voltou para Jesus. Só Pedro ouviu a voz do Espírito Santo. Porque a Bíblia dirá, amados irmãos, que quando a notícia da ressurreição de Cristo chega até os discípulos, Lucas capítulo 24, verso 12, nos dirá que Pedro estava com os discípulos.
Chega Maria dizendo: eu fui ao túmulo, está vazio. E sabe o que dirá na narrativa de Lucas 24? Que Pedro não acreditou e correu para ver com seus próprios olhos. E aonde estava Judas? Pedro estava com os discípulos. Pedro chorou amargamente. Pedro ficou profundamente envergonhado. Pedro foi açoitado pelas suas lembranças, certamente, de Jesus, dizendo assim: você me negará 3 vezes. Mas ele não se afastou dos discípulos. Ele não se afastou do grupo. Ele estava lá quando a notícia da ressurreição chegou. Olha a diferença. Pedro ouviu a voz do Espírito Santo. Não é ali que ele será tratado, mas ele não saberia dessa informação. Judas não soube dessa informação, porque antes disso ele se desesperou, ouviu a voz errada e tirou a sua própria vida. Como é fundamental você entender que você precisa lutar contra o erro, lutar contra a provação, lutar contra a tentação, mas em errando, em cedendo, em falhando, não se esquecer de ouvir a voz de Deus, não se esquecer de que você é amado, é precioso. Enquanto nós estivermos nessa terra, o corpo é corruptível, é falho. Foi Jesus quem disse isso. A luta é contínua. Paulo declarará isso: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo revelou a sua fraqueza, mas ele entendeu, irmãos, que quando ele está fraco, é Deus que o faz forte. Pedro ouviu a voz correta. Pedro não se afastou do grupo. Pedro não deixou de viver a dinâmica da vida com seus colegas, parceiros, seus companheiros discípulos. Ele vai lá ver, ele volta, ele fica impactado, ele quer saber que informação é essa, como é que isso é possível. Chega então a informação: Jesus quer se encontrar com vocês lá na beira-mar. Eles vão, Pedro está lá. E porque Pedro, amados irmãos, ouviu a voz do Espírito Santo, não se afastou do grupo, apesar de envergonhado, entristecido, perseverou. Jesus pôde chegar até ele, o que não pôde fazer com Judas, e pôde restaurar a vida de Pedro. E Pedro pôde, na mesma intensidade que errou, mostrar o seu amor ao Senhor. É muito interessante essa pedagogia de Jesus, essa pedagogia do Espírito Santo. Não foi Pedro que chegou até Jesus, mas Jesus chegou a Pedro porque Pedro fez a parte dele. Ele não se afastou do grupo, ele não se tornou inacessível, ele não ouviu a voz errada, até o momento que Jesus chega a ele. E ele está acessível a Jesus. E Jesus lhe faz 3 perguntas, exigindo que ele faça 3 respostas, para que ele possa lembrar as 3 vezes que ele negou a Jesus. A restauração na vida de Pedro é completa. Judas não voltou, mas Pedro se reconciliou com o Senhor. Deixa eu lhe dizer, para concluir nesta manhã a minha palavra, que o maior desafio que eu e você temos na vida cristã, nos últimos dias em que eu creio que o Senhor está muito próximo de voltar, não é necessariamente ser perfeito, porque você jamais será. Não é você achar que o principal da sua vida é não pecar, porque isso é quase impossível. E com isso eu não estou lhe dando um cheque em branco e dizer assim: então eu posso pecar. Porque o pastor disse que é impossível. O esforço permanece. A luta é diária sempre. Não me entenda mal. Mas o nosso grande desafio, irmãos, nesses últimos dias, é ser restaurado pelo Senhor. É todas as vezes que nós cairmos em pecado, nós também cairmos de joelho na presença do Senhor. É que todas as vezes que a nossa fé falhar, nós possamos ter a certeza de que aquele que recorre ao Senhor alcançará misericórdia. Escute, o diabo está trabalhando pela nossa alma e pela sua alma. Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus como sinal dos últimos tempos, o amor de muitos se esfriará. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo que o motivo que as pessoas se esfriaram foi porque o pecado, a iniquidade se multiplicou. Essa é uma tendência natural.
O problema não é o aumento da iniquidade, é eu não me arrepender. É eu ser seduzido pela iniquidade e não me restaurar ao Senhor. O problema não é eu ver a iniquidade diminuir. O Senhor não vai diminuir a iniquidade. Nos fins dos tempos, a iniquidade vai aumentar. É o sinal dos últimos tempos. Nós viveremos dias cada vez mais difíceis, a nossa fé será cada vez mais provada. Mas entenda que o problema de esfriar a fé não está na iniquidade, está no fato de nós escondermos os nossos pecados, nos acostumarmos com eles, não buscarmos o Senhor misericórdia, arrependimento, não fazermos como Pedro fez. Quando você ofender alguém, caia de joelhos diante do Senhor e se retrate. Quando seus pensamentos lhe traírem, caia diante dos joelhos, diante do Senhor, lute contra esses pensamentos. Quando você se vingar de alguém, você trouxe a vingança para suas próprias mãos, caia de joelhos diante do Senhor, retrate-se com quem tiver que se retratar. Quando você pecar, ninguém está sabendo, mas Deus sabe. Caia de joelho diante do Senhor, corrija a sua falha. Porque esse, irmão, certamente é o maior desafio que eu e você temos nessa reta final. É quando o Senhor voltar. É quando o Senhor vier nas nuvens com poder e glória. E os seus anjos estiverem reunindo o seu povo. Nós não estarmos em débitos com o Senhor. O pecado não está reinando em nossa vida. Não espere aplausos dos homens. Não procure agradar as pessoas. Não queira viver de aparência. O Senhor conhece o seu coração. Ele chamou você. Ele morreu por você. Seu coração precisa estar limpo. Sua vida precisa estar limpa. Eles tiveram a mesma oportunidade de restauração. Mas somente um deu a voz ao Espírito Santo. O outro ouviu a pessoa errada. Não permita que isso aconteça com você, meu irmão. Não permita que isso aconteça com você. O Senhor não chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os bons, ele veio para os doentes. Porque são os doentes que precisam de médico e salvação. Ele veio por mim e por você. Não finja diante do Senhor que você não é. Mas seja o que você é. Pecador, redimido pelo sangue de Jesus. Não deixe de tomar banho todos os dias desse sangue. Não deixe de todos os dias buscar a misericórdia e o perdão do Senhor. Porque é o que vai fazer toda a diferença quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que essa palavra, que certamente eu e você já conhecemos, ela não se aparte do nosso coração.